Veja bem, no livro Harmonia das Confissões Reformadas, organizado por Joel Beck, Sinclair, da editora Cultura Cristã, é um dos materiais que nós vamos de início usar como base para os nossos estudos aqui. Então, no prefácio do livro, o Joel Beck ele comenta a seguinte questão, ele fala... vou falar resumidamente, obviamente, mas baseado no que eu estudei e no que tem aqui no texto, que as igrejas reformadas lá do século XVI e XVII produziram coleções de confissões reformadas que são ortodoxas, que diferenciavam a fé reformada tanto do catolicismo romano como também de outros grupos de igrejas protestantes, que foram surgindo. Então nem toda igreja que nasceu na Reforma Protestante tiveram um bom siso e um segmento dentro totalmente das Escrituras, tá? Então nós observamos o que são bons caminhos, boas literaturas. Então, dentro desses grupos de confissões reformadas mais conhecidas, encontra-se a família suíça, que é representada pela primeira e pela segunda confissão helvética, ali de 1536 e também de 1566, depois de Cristo, e também pela fórmula de consenso helvética, já bem mais tarde, de 1675. Nessas confissões de fé, esses documentos, também teve a família anglo-escocesa, que estava representada pela Confissão da Escócia, lá de 1560, e pelos 39 artigos, também de 1563. E a mais famosa, das quais nós aqui na IPMR subscrevemos a nossa confissão de fé, é a mesma confissão de fé nossa, que é a Confissão de Fé de Westminster, ali dos idos de 1646 e 1647. E também pelos Catecismo Maior, e o Breve Catecismo da Assembleia de Westminster, já de 1647, tá? Lembrando que essa palavra catecismo, irmãos, ela não é uma palavra de propriedade só da Igreja Católica. Porque tem muita gente que fala, alguma igreja reformada, elas são a mesma coisa da Igreja Católica Apostólica Romana, porque eles também têm catecismos, Ou seja, é de uma pobreza intelectual muito grande a pessoa que levanta essa acusação, Por quê? Porque a palavra catecismo, ela tem a ver com ensino religioso. É isso que significa essa expressão, catecismo, ensino religioso no que diz respeito à fé cristã. Tá? Então, o que seria um catecismo? Um catecismo seria um conjunto de perguntas e respostas com referências bíblicas para a pessoa que é nova na fé ir se encontrando dentro da Escritura e percebendo aquilo que o cristianismo e o evangelho ensina. Então, o que seria um catecismo? O catecismo seria quando a pessoa é nova na fé, no início da caminhada dela cristã, ela tem muitas perguntas. Vou dar um exemplo aqui simples. Perguntas sobre vida após a morte, sobre casamento, sobre Deus, sobre Cristo, o que é a ceia, o que é o batismo, e dentre outras perguntas que vão até de um profundo maior. Então, existe o catecismo menor, que são as perguntas mais simples, E existe o catecismo maior, que seriam as perguntas, uma teologia um pouco mais avançada, como se fosse o que muitos conhecem de um nível mais médio em teologia, não um nível básico, tá? Então, o catecismo maior e catecismo menor de Westminster, na verdade, tem como objetivo criar ali na literatura resposta para algumas perguntas. Então, são documentos da igreja que, veja bem, não são divinamente inspirados, mas existe a pergunta e a resposta e aonde está na Bíblia. Essas referências bíblicas são o que a gente chama de catecismos, tá? Então, catecismo não é uma coisa de Igreja Católica Apostólica Romana. Isso, na verdade, a Igreja Católica Apostólica Romana se apropriou dessa palavra, dessa expressão, mas isso é uma coisa comum já desde a Igreja primitiva, para vocês saberem que existe isso aí. O neófito, novo na fé, ele vai se aproximando ao conhecimento de Cristo através de perguntas e respostas e ensinos, Jesus, ele orientava como uma catequese, ali os seus seguidores, ele sempre tinha ali parábolas, perguntas e respostas. Jesus ele usava de uma forma inteligente para ensinar as pessoas. Então a igreja também fez uso dessa prática, Então, dando continuidade,
né? Existe também, dentre esses documentos, a família germânico-holandesa, que a Alemanha e a Holanda também foram precursoras na questão da reforma protestante. E está representada pelas 3 formas de unidade, tá? Que são a Confissão de Fé belga, de 1561, o Catecismo de Heidelberg, de 1563, e os cânones de Dort, né? Nós sabemos ali nos idos do século XVI e XVII que tivemos a questão lá da cidade de Dordrecht, né? Onde houve o debate, né, de Dort, onde tivemos ali o famoso debate, né, dos remonstrantes contra os monergistas, de onde surgiram as questões ali do arminianismo, uma análise do pelagianismo e daquilo que é o monergismo, né, conhecido aí por muitos como também calvinismo, tá bom? Então, em resumo, irmãos, né, dentre essas confissões de fé reformada, as 7 mais adotadas pelas várias denominações reformadas, né, atualmente são as 3 formas de unidade, a segunda confissão helvética e a confissão e catecismo de Westminster, né? Então, existe aquilo que seria uma harmonia entre essas 7 confissões, né? E nós vamos estar trazendo essa literatura aqui, desenvolvida pelo Joel Beck, né? E também Sinclair, tá? E nós vamos estar trazendo esse estudo. A harmonia vai estar dividida, né? A gente vai estar estudando aí, né? O que foi traduzido do inglês, né, para as versões padrões, enfim, para esse estudo que nós vamos fazer. Então, para manter a uniformidade do estudo, né, foram feitas algumas atualizações de ortografia, pontuação, mas enfim, não vai fazer diferença para os irmãos entenderem esse estudo aqui. Mas veja bem, irmãos, mais uma vez eu digo, a base de fé é somente as Escrituras. Nós sabemos que existem bons livros que fazem uma boa exegese das Escrituras, porque é o seguinte, irmãos, a Bíblia, ela mesma explica a Bíblia. Então existem assuntos que para você entender ele, você vai tirar uma porção de Gênesis, uma porção de Apocalipse, uma porção dos Evangelhos, outras porções, e nesse momento de análise profunda, nós vamos chegar ao conhecimento da Palavra de Deus, onde nascem aquilo que a gente chama de doutrinas, né? Por exemplo, durante o estudo das Escrituras, nós vamos estudar a doutrina da salvação. Para, estudando trechos da Bíblia, sabemos como Deus desenvolveu a salvação. É a doutrina da soteriologia, salvação. E existe também outras doutrinas. Doutrina da Trindade, onde nós vamos estudar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito durante as Escrituras. Dentre outras doutrinas, como a martiologia, onde vamos estudar depravação total, entre outros temas estes que peregrinam durante toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, e você extrai ali um tema, e dentro deste tema você acaba ao bom siso estudo diligente das Escrituras. Então, as confissões de fé, né, no que cremos? É a pergunta que às vezes muitos cristãos fazem. Então, com essas questões surgiram estudos, surgiram bons livros, mas o bom livro é aquele que reconhece que ele não é divinamente inspirado e ele busca na divina inspiração única, que é a Bíblia, e elabora estudos sobre isso. Sim, então existem bons livros para estudar que não são a Bíblia, mas que explicam, trazem um estudo, uma boa exegese da Bíblia e das Escrituras, tá? Então, as confissões de fé reformada, né? E no caso, por exemplo, como disse, né, essas 7 mais adotadas são as 3 formas de unidade, né? A confissão de fé helvética, a confissão de Westminster e os 2 catecismos maior, né, e breve catecismo de Westminster, tá bom? Lembrando que essas 3 formas de unidade é a confissão belga, a confissão de Heidelberg e os cânones de Dort, tá? Então, citando os 7, né, para vocês
saberem quais são os 7 documentos de fé, símbolos de fé que existem, produzido pela Reforma Protestante, em resumo, são estes 7 que eu vou citar, né? As 3 formas de unidade que já compõem os 3 primeiros literaturas, né? Confissão de Fé belga, Catecismo de Heidelberg, Cânones de Dort, 3. Logo em seguida vem a Confissão de Fé Helvética, 4. Depois vem a Confissão de Fé de Westminster, 5. E os 2 catecismos, Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, de 6, 7. Então, são os documentos de fé que são objetos de estudo desta série que nós estamos desenvolvendo aqui, tá? Lembrando, meu nome é Flávio Ferraz de Queiroz, sou professor de teologia, estou reverendo aqui na igreja de PMR, então esse é o objeto de estudo que nós vamos estudar aqui, tá bom?